livro de Tiago, capítulo 1, o verso 12 e o 13. Glória a Deus. O título da mensagem, para você que gosta de anotar, assim como eu gosto, né? É provação ou tentação. Qual a diferença? Né? Então vamos lá. Diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Bom, quando a gente lê o livro de Tiago, a gente vê muita coisa parecida com os evangelhos. Eu estava identificando, olhando ali, e pelo menos 6 assuntos que Tiago fala está no Sermão da Montanha, está no Sermão do Monte. Né? E eu poderia até citar alguns deles, mas só para você entender. E talvez você diga, mas pastor, quem é esse Tiago que escreveu esse livro? Esse Tiago era irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus. Ele não é o Tiago, irmão de João, que foi decapitado pelo rei Herodes, ali em Atos 12, 2 está escrito, mas esse Tiago era aquele moço, porque você sabia que Jesus teve irmãos, sabia, né? Então, porque a Bíblia fala que Jesus teve irmãos, Tiago, Judas, né, e outros irmãos aí, né? E Tiago era um deles. Então, esse Tiago, no começo, ele não cria em Jesus. Porque, imagine só, parece que eu vejo, igreja, Jesus é o primogênito, é o mais velho, claro, foi concebido do Espírito Santo. E Maria tem outros filhos. E, de repente, Jesus ele vai se destacando. Provavelmente, ele trabalhou na marcenaria do pai dele, porque ele é chamado de carpinteiro, filho do carpinteiro. Como o pastor pregou muito, muito bem no domingo passado, provavelmente a sociedade e os rabinos rejeitaram Jesus também, na época, porque ele não foi lá. Então ele ficou trabalhando no ofício do seu pai. Porém, os irmãos viam ele como um bom homem, um bom rapaz, talvez no máximo um profeta, mas não tinham ele como Deus, porque ele é meu irmão. E você já viu que às vezes a família da gente é a que menos valoriza? Não por maldade, talvez, é porque ele nos conhece por inteiro. E muitas vezes, quando vem um pregador de fora, ou vem alguém de fora e ora pela gente, parece que é diferente. Mas é porque, às vezes, o próprio Jesus disse que em Nazaré ele não fez muitos milagres. Por quê? Porque lá o pessoal o conhecia como o filho do carpinteiro. O filho do carpinteiro. E assim o Tiago também conhecia Jesus como seu irmão. Tanto é que ele disse, se tu fazes isso, ele e os seus irmãos disseram, se tu fazes esses milagres, te mostra os outros. Eles não entendiam como era o reino de Deus. Eles achavam que fazer milagre, que fazer maravilhas, era para ele ser famoso. E quem procura ser conhecido, quem procura ser famoso, está com um propósito errado. Mas houve um tempo que Jesus morreu, ressuscitou e apareceu a Tiago, como diz ali em Atos. Então ele se tornou o líder da igreja de Jerusalém. O líder da igreja de Jerusalém. E foi líder no momento conturbado. No momento onde o legalismo, o judaísmo estava muito presente. Mas Tiago, então, agora convertido, transformado, ele lidera uma igreja em conflito. Mas ele foi tido como um dos colunas da igreja. E ele escreve então esse livro aos judeus dispersos. O que é os judeus dispersos? Porque muitos judeus não estavam onde era para estar em Jerusalém, eles estavam dispersos aí por vários lugares do mundo. Então, ele faz uma diferença aqui entre provação e tentação. Mas talvez você possa dizer assim, mas pastor, o que é provação e o que é tentação? Vamos lá. Primeira coisa é que a provação é um teste de fé. Toda prova, ela é feita
para aprovar ou reprovar alguém. Você aqui, quando foi na aula, teve uma prova. Essa prova tinha um único intuito para mostrar seu conhecimento e reprovava ou aprovava alguém. Então, quando Deus te dá uma prova, não é que você está errando, não é que você está em pecado, não é que você fez algo errado, é que realmente é para ver como está o seu coração. Deus sabe, mas a prova é para você saber como está. Exemplo, né? Às vezes acontece alguma coisa, então Deus vai mostrar para você se você está preparado ou não. Porque às vezes você acha que está, mas às vezes você não está. Então geralmente vem a prova, depois vem a tentação e dali você é aprovado ou não. Então é um teste de fé. Como eu falo sempre, na escola a gente aprende uma lição e faz uma prova. Na vida, a gente passa por uma prova e aprende uma lição. Deus permite a provação para amadurecermos. As provas são para melhorarmos, presta atenção, olha, para que servem as provas? São para melhorarmos, crescermos, amadurecermos e depois sermos recompensados no teste da fé. Então tem 4 propósitos: melhorar, crescer, amadurecer e aprovar. Melhorar, vou repetir, crescer, amadurecer e realmente ser aprovado. Então, veja bem, quando você passa por uma prova, o primeiro propósito é a melhorar, para ver como você está. O segundo, então, vai haver crescimento. Você diz: Senhor, eu quero crescer na tua palavra, eu quero crescer em Deus. Prepare-se para a prova. Prepare-se, né, para você melhorar. Depois você vai amadurecer. E depois, então, vai vir a aprovação. Maturidade espiritual produz paciência, perseverança e capacidade de prosseguir. Então, 3 coisas que quem é maduro espiritualmente tem. Ele tem paciência e perseverança. E ainda a capacidade de prosseguir. Mas o que é a paciência e a perseverança? A paciência é saber esperar em Deus. E a perseverança é saber esperar quanto tempo for necessário em Deus. Vou repetir, a paciência é saber esperar em Deus. E a perseverança é saber esperar quanto tempo for necessário em Deus. E daí você continua a prosseguir. O insistente, ele insiste sempre as coisas do mesmo jeito. O persistente, ele sabe o objetivo, ele muda as estratégias, mas ele não desiste do seu objetivo. E Deus está querendo gente perseverante aqui, aleluia, que não desiste no meio do caminho, porque às vezes você insiste e diz que é persistente, você na verdade está sendo insistente. O insistente é o tal do teimoso, não muda a estratégia, mas o perseverante não, ele faz o seguinte: não deu desse jeito, mas eu vou orar mais, eu vou orar de outro jeito, não deu agora, mas eu vou continuar, eu vou dobrar o joelho, eu vou jejuar, eu vou buscar Deus, eu vou evangelizar, eu vou fazer, porque vai dar certo, aleluia. E ele prossegue, ele não para do meio do caminho, aleluia. Então o perseverante, ele é aprovado na fé, aleluia. E pessoas imaturas são impacientes. Por sua vez, pessoas maduras são pacientes e persistentes. Veja só que interessante. A impaciência e a incredulidade andam juntas, são irmãs gêmeas. Da mesma forma que a fé e a paciência. Glória a Deus. Então, primeira coisa que a aprovação é um teste de fé. Não quer dizer que você está em pecado, não quer dizer que está errando. Segunda coisa que a aprovação ela tem a ver com circunstâncias exteriores. Com propósito. Deus às vezes permite certas coisas com um propósito. Então somos humanos. E algumas provações irão acontecer em nossas vidas. Como por exemplo, enfermidades, acidentes, decepções e até mesmo tragédias aparentes. Então, a Léris acabou de contar um testemunho aqui. Talvez quem não entende os planos e os propósitos de Deus possa dizer: mas por que ela teve isso? Mas veja bem, foi uma provação para que ela saísse muito mais forte. Hoje, vocês podem testemunhar que Deus ele é capaz de prover 126 mil reais, é capaz de usar médico, e é capaz de curar uma pessoa.
Então, se você olhar, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, eles tiveram grandes provas. Por que que Deus, você sabe que Deus, ele livra do fogo da fornalha? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram uma fornalha. Por que que você sabe que Deus pode fechar a boca do leão? Porque Daniel ficou numa cova e o leão não devorou. Por que que você sabe que tem homem de Deus aqui que é capaz de suportar a provação? Porque ele confiou em Deus, aleluia. Ele está aqui, mulher de Deus aqui, e grandes testemunhos acontecem. Então Deus permite certas provas, para você passar prova, para você ser aprovado. Aleluia. Então, precisamos ver as provações com os olhos da fé. A perspectiva determina os resultados. Para terminarmos alegres após a prova, é necessário nos alegrarmos no início e durante a prova. Eu estava lendo um livro e o pastor disse que teve uma irmã cujo marido sofreu um AVC e ficou todo assim com bastante sequela. E eles não tinham grandes condições financeiras. E ela, só ela trabalhava, então o marido não conseguiu trabalhar. O marido era autônomo, não conseguia trabalhar. Então essa irmã também acabou dando um problema e acabou perdendo a visão. Também não pôde mais trabalhar. Então o pastor, muito preocupado, disse: irmã, eu estou orando pela sua família. Aí ela disse: pastor, o que você está pedindo por mim? Não, eu estou pedindo cura e eu estou pedindo provisão para você. Ele disse: mas pastor, então pede mais uma coisa. Pede para que eu aproveite esse momento, para eu chegar cada vez mais perto de Deus. Olha só o discernimento espiritual que essa irmã tinha. E às vezes, a gente passa por prova e está murmurando. Nós deveríamos dizer o seguinte: Senhor, me ensina a aprender o que eu tenho que aprender nessa prova. Eu quero chegar mais perto que eu posso. Os momentos que eu mais cheguei perto de Deus foi quando eu passei por grandes provas. Foi quando eu não tinha mais quem recorrer, eu não tinha banco para recorrer, eu não tinha irmão para recorrer, eu não tinha família para recorrer, mas eu tinha Deus. E assim são as coisas, as provas servem para te aproximar de Deus. Como o pastor Adriano pregou no domingo, disse que a proximidade gera intimidade. Então, quanto mais próximo de Deus, mais íntimo você vai ser dele. Então, primeiro, coisa que a aprovação é um teste de fé. Segundo, ela não tem a ver com as circunstâncias interiores, mas sim com as exteriores. É um propósito de Deus. E terceiro, claro, é uma ação divina. Deus permite que passemos momentos difíceis, como eu já falei, para melhorarmos. Essa ação divina pode ser vista com clareza nas Escrituras. Se você olhar, Abraão teve uma grande prova, teve que sacrificar o seu Isaque, que a gente tanto prega. Então, depois que ele sacrificou o Isaque, então Deus viu o quanto ele amava Deus. Não que Deus não soubesse, mas Deus quis mostrar para ele mesmo onde estava o coração. Porque chegou um momento que provavelmente ele começou a idolatrar aquele filho de tal maneira, porque era o filho da promessa. Então, às vezes, quando a gente idolatra algo demais, Deus nos coloca à prova. E assim tem vários exemplos. Jó, que era homem temente a Deus, se desviava do mal, reto, íntegro. Também podemos citar a igreja da Macedônia, que passou por grandes provas e tribulações. E assim poderíamos ler Hebreus, os heróis da fé e várias coisas. Então, para resumir, prova é um teste de fé, prova é uma ação divina e prova tem a ver com as circunstâncias exteriores. E o que é a tentação, então? Tentação é uma investida de Satanás com permissão divina. Deus permite que sejamos tentados para que nós mesmos sabermos onde está o nosso coração. A prova, antes de ser uma tentação, ela é uma prova, depois ela vira tentação. Então a tentação, diz assim em 1 Coríntios 10:13, não veio sobre vós tentação, ela é humana, ela vem de dentro. Mas fiel é Deus que não vos deixará acima do que podeis. Antes, a tentação dará também um escape para que possais suportar. Vamos dar um exemplo. Quando Jesus estava jejuando, o diabo tentou Jesus. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Era algo que ele estava sentindo fome, era algo de dentro. Ele tinha o direito de comer. Ele estava jejuando. Eram 40 dias.
Então, a tentação quer dizer que às vezes, quando você olha pelos olhos humanos, você tem o direito de usufruir, fazer isso. Você trabalhou para isso, você jejuou e tal. Depois ele disse, olha aqui, eu te darei todas as riquezas se tu te jogares. Porque ainda usa até a palavra. Então, muitas vezes, a tentação sempre vem de um desejo interno. Né? E Deus diz que não vem tentação senão humana, na quais possamos suportar. E junto com ela vai dar o escape. Então, como eu falei antes, tentação tem a ver com circunstâncias interiores. O que faz o homem ser tentado é a sua natureza pecaminosa. Nós temos duas naturezas. Uma pecaminosa, que a carne nunca se converte, e uma natureza celestial a partir do momento que a gente nasce de novo. Isso não vem de Deus e sim de dentro de nós. Então, a tentação vem do tentador e nunca de Deus. Primeiro vem a prova e depois vem a tentação. Né? A prova é para saber onde está o teu coração. Aí se você começa a questionar, porque a tentação ela produz dúvida. A partir do momento que já gerou dúvida, depois da prova já virou tentação. Porque é o que o diabo faz. Veja o que aconteceu lá no Éden. Ele primeiro criou o desejo, depois gerou dúvida, né? Gerou a desobediência e gerou morte. São os 4 passos do pecado que a gente já vai falar agora, né? Então, não é pecado ser tentado, mas é pecado cair na tentação. A tentação nunca pode vir de um Deus tão maravilhoso, sublime como Ele é. A tentação vem por causa do pecado e da nossa natureza pecaminosa, né? Enfim, a tentação é operada por Satanás a fim de afastarmos de Deus, nos afastarmos de Deus. Qual é o processo do pecado? Seja inteligente. Como Satanás usa e sempre vai usar. Ele só muda o nome da estratégia, mas ela sempre é a mesma. Primeira coisa que ele faz, cria o desejo. Desejo é pecado? Não. Até o desejo é bom, a gente precisa ter desejos bons, almejar algo, ter ambições. O que é pecado realmente, por exemplo, a ambição sempre é boa, mas a ganância não. O desejo é bom, mas dependendo do desejo que te afasta de Deus, é ruim. Então a primeira coisa que Satanás faz, cria o desejo. Ele cria uma situação. Imagine que ele perceba, amada igreja, que você tem o desejo de prosperar. E isso é bênção, tem que ter. Mas de repente, ele coloca oportunidades fáceis, estratégias. Tudo que é muito fácil, cuidado. Atalho, às vezes, te coloca numa roubada. Então ele vai te colocar o desejo. Eu tenho um desejo. Ele é capaz de colocar uma proposta fácil na tua mão. Ele percebe. Se tem uma coisa que o diabo ele é observador. Imagine que você passou numa loja. Você viu uma joia bonita lá. Como eu gostaria de ter essa joia. E ele vai criando desejo. Isso vai aumentando. Outro dia você passa, ele diz, eu vou dar uma oportunidade para ele conseguir um dinheiro fácil para comprar essa joia. Ou se não, eu vou colocar numa dúvida, mas por que tu não vai lá e faz que vai pegar essa joia e rouba essa joia? Então ele vai trabalhando assim, aos poucos, ele é paciente. E quando você menos percebeu, você está enrolado por ele. Né? Então primeiro ele cria o desejo. Depois, no desejo, em segundo lugar, é o engano. Ele te engana, ele começa a te convencer. Tu merece, você é trabalhador. É mais ou menos como a gente, quando quer fazer regime, aí chega final de semana, mas também é só final de semana, né? Eu mereço também. Final de semana não tem problema. E a gente pega e a gente mesmo se auto-sabota. Não é isso que acontece? Ou estou errado? Hoje não, hoje eu vou dormir mais. Hoje eu mereço também. E a gente se auto-sabota. E é isso que o diabo vai dizendo. Tu merece, tu trabalha, vai lá, e também isso aí, uma mentirinha não tem nada a ver. Tantas verdades tu falasse, e ele começa a te auto-sabotar. Para você mesmo se convencer que você merece isso, que você devia fazer isso. Veja só como é a estratégia da desejo, autossabotagem ou engano. Um terceiro, daí você cai no pecado, desobediência. O homem, mas é a mulher bonita, mas também uma olhadinha não tira pedaço. E daí ele faz você olhar e desejar, daqui a pouco conversar e desobedecer. E quando você percebeu, pecou e o pecado gera morte. Mas morte física não, morte espiritual. E você não consegue mais sentir a presença de Deus, porque você está caindo constantemente naquele pecado. Você já percebeu? Quando a gente cai constantemente num pecado, você não consegue mais
Parece que você quer chegar em Deus e não consegue, porque você vai desobedecendo. É como um caminho que você se perdeu longe, até voltar, quando passou da entrada, até você voltar, demora um tempo mais. E é assim que o diabo faz. Desejo, engano, autossabotagem, aí vai gerar desobediência e gera morte. Aí você fica morrendo espiritualmente. Não mata de uma vez só. Quando você percebeu, você está longe de Deus. Então, assim ele fez com todos os homens de Deus. Se você ler na Bíblia, você vai ver sempre esses 4 estágios. Né? O gerar do pecado é desejo, né? Engano ou autossabotagem, desobediência e morte. Sempre vai ser assim. Então você tem que saber, opa, eu tive desejo, mas eu tenho que parar por aqui. Porque se ele me autossabotar ou me enganar, já vou provavelmente cair no 3º e no 4º estágio. Né? Então, mas o interessante é que ali no versículo 12 ainda, ele diz que tem uma coroa da vida. A Bíblia, se você estudar, nem a gente poder estudar, tem várias coroas. A coroa da justiça, a coroa da vida, né? Uma coroa incorruptível e várias coroas. E o que é uma coroa? Uma coroa, se você vir alguém com uma coroa, o que você vai dizer? Essa pessoa é uma realeza, é um rei. E toda vez que se fala de coroa, é honra. É alguém que realmente fez por merecer. Mas na verdade, veja bem, salvação é por graça. Salvação sempre vai ser por graça. Você não merece salvação. Mas galardão, coroas de Deus, então é pelas suas obras, é pelo que você está fazendo por Deus. Então Deus, além de te salvar, Ele quer te fazer mais que vencedor. Coroa tem a ver com realeza. Nascemos para reinar. Em Apocalipse 1:6 fala que Deus já nos fez reis e sacerdotes, né? Em Romanos 8:37 diz que nós somos mais do que vencedores. Ou seja, nós vamos vencer aqui e vamos vencer no mundo vindouro. E coroa tem a ver com fidelidade constante. Em Apocalipse 2:10 diz que Deus diz à igreja de Esmirna: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Não adianta você começar bem e terminar mal. Eu já vi muita gente começar muito bem, não perder culto, fazer tudo o que tem que fazer, só que chega no meio do caminho, tem uma prova, e essa pessoa desiste. Se você olhar para esses bancos vazios, né, essa igreja, em alguns cultos, estava lotada. Depois, no meio do caminho, algumas pessoas acabaram tendo uma prova, uma tentação, e acabaram se perdendo. Então, a fidelidade, não basta ser fiel, mas ser fiel até a morte. Fidelidade constante. Porque ele diz, na igreja de Esmirna, olha, eu vou repetir, ser fiel até a morte. Até a eternidade. Se não, não adianta ser fiel. Imagine que eu fosse fiel à minha esposa por 10 anos. Mas no 11º ano eu não fosse. Todos os 10 anos acabariam com a minha fidelidade. E assim é com Deus, a gente precisa ser fiel. Fidelidade é uma coisa que Deus quer que seja constante. Não que a gente seja, Ele não quer perfeição, mas quer fidelidade. Você pode errar, pode pisar na bola, mas seja fiel. Não, eu não vou te largar, eu sei onde eu quero chegar. E coroa da vida, como eu falei antes, tem a ver com galardão, recompensa, né? O momento mais importante da vida de um rei é quando ele é coroado. Um dia, se você permanecer em Cristo Jesus e eu, vai chegar o dia da nossa coroação. Receber o galardão. Talvez você já participou de uma competição esportiva. Eu não sei se você já teve o privilégio de chegar em primeiro lugar ou de ser campeão de um time, né? E é tão bom, né, pastor Pedro? Nós jogávamos torneio aí, às vezes a gente, não era sempre, mas de vez em quando dava sorte, né? A gente era campeão, né? Uma vez nós ganhamos até um porco lá e tal, e ganhamos carne. Era cerveja na época, a gente não sabia, mas era um prêmio, né? Então, a gente jogava esses torneios e era campeão. E aquilo trazia um prazer para a gente. Poxa, eu sou o melhor. Mas imagine você um dia chegando lá no céu e sendo campeão. Mas um campeão celestial. Recebendo aquilo que Deus tem para você, né? E Jesus promete então essa coroa da vida aos que o amam. Queridos, e a igreja?
ela precisa se levantar. Eu tenho orado para Deus começar a levantar a igreja. Uma época eu dizia o seguinte: Senhor, me usa para eu. Minha oração era diferente no começo. Senhor, não me levanta lá, se eu for pregar e tu não me usar, nem me levanta mais. Mas agora eu tenho orado diferente. Senhor, levanta uma igreja poderosa. Se o pregador não tiver fogo, faz a igreja colocar fogo no pregador. Senhor, levanta uma igreja que glorifica. Levanta uma igreja que ora. Levanta uma igreja que ministra. Porque não é o pregador sozinho, é a igreja. Somos nós, não é eu, não é você, somos nós. E é Deus em nós, aleluia. Outro dia, o pastor Sandro Fontoura, um pastor aí que ele teve uma vida, ele foi traficante, né? E depois Deus converteu ele. Quando ele foi internado, ele ficou quase louco, lá no hospício e tal, né? Deus curou ele e ele virou pastor. Então o pastor Sandro Fontoura assumiu uma igreja. E nessa igreja, tinha um irmão lá que fazia muito barulho no meio do culto. E a primeira semana que ele chegou, os obreiros chegaram para o pastor e disse: Pastor Sandro, tem um irmão lá que ele faz muito barulho. O senhor tem que chegar para esse irmão e mandar ele calar a boca. Porque ele atrapalha a gente. Ele é barulhento. Pastor, não, deixa para mim. Mano, isso é tranquilo. Então no culto de doutrina, na terça-feira, o senhor, a hora que ele vem em todos os cultos, mas todos os cultos ele é barulhento. Então o senhor vai lá e fala com ele, dá uma repreensão nele. E o pastor Santo tranquilo. Mas glória a Deus que a gente sempre tem mulher sábia em casa, né? E o pastor Santo estava pronto para ir lá e dar uma bronca no irmão. E a mulher disse: mas, amor, primeiro conhece quem é esse homem. Veja como é que é a vida dele, converse com ele reservadamente para depois falar alguma coisa. Porque se você olhar, esses obreiros também nem glorificam a Deus. Às vezes você está escutando só um lado da história. Escute o segundo lado da história. Então o pastor Sandro disse que pegou e disse assim, começou a perguntar onde é que mora o tal do hermano, que era na fronteira da Argentina, e ele chamava o irmão de hermano. Então ele foi procurar o hermano. E o hermano morava numa das favelas bem perigosa. Ele foi de carro até um certo ponto, chegou lá e disse: eu quero falar com o hermano. Ele é o Repolho? Eu disse: não é o Repolho. Não, agora ele é hermano, mas antes o apelido dele aqui na favela era Repolho. Ele mora lá na última casa da favela, num barraco, e é lá. Mas ele agora está convertido, ele não incomoda mais ninguém. Inclusive, ele disse que se chegar pastor aqui, a gente não pode fazer nada. A gente tem medo dele, ele era muito... Então, ele foi, e chegou num barraco, assim, bem velho, caindo aos pedaços, e ele tenta abrir, não consegue, quase machuca a mão, porque estava com arame, assim, amarrado, e quando ele chega naquela casa, ele bate palma, ele diz: tem alguém aí? Aí o irmão perguntou: quem é? Ele disse: é o pastor Sandro. Ele disse: glória a Deus, eu estava orando, para que viesse um pastor aqui em casa. Entra, pastor, entra, pastor. E o pastor entra naquela casa, naquele barraco. O pastor diz que tudo caindo aos pedaços, bem no morro. Ele disse: vamos conhecer aqui em casa, pastor. Você é a primeira pessoa da igreja, nesses 3 anos que eu estou convertido, que vem aqui em casa. Ele disse: mas antes de eu mostrar essa casa, aqui em casa tem doutrina, pastor. Sim, o que é? Todo mundo que entra aqui em casa tem que orar primeiro, aleluia. Deixa eu orar. Vamos orar. Aí o irmão pega na mão do pastor. Ele disse que quando ele começou a orar, o pastor se arrepiou. Ele viu que o irmão tinha intimidade com o pai. E ele começou a dizer: papai. Quando ele disse papai, ele disse que a unção já caiu sobre ele. Ele disse: senti todo arrepiado. Ele orou, ficou orando alguns minutos e ele disse: opa, esse irmão é diferente. Ele disse: eu queria falar uma coisa com o irmão. Aí ele disse: não, depois fala, pastor. Primeiro eu quero mostrar a minha casa. Aí ele mostrou. Ele disse que mostrou tudo muito caprichado, mas muito velho, muito singelo. Quando ele foi no banheiro, mostrar o banheiro, ele disse que estava embaixo de umas tábuas que se cai aquilo, ele caiu do precipício. Ele disse: mas irmão, você não tem medo de ir no banheiro e o teu banheiro desabar e você cair desse precipício? Ele disse: quando eu não era convertido, eu tinha medo da morte, mas agora não, pastor. Agora eu não tenho mais medo da morte. Aleluia.
Eu tinha medo da morte que nem o senhor, ele disse, mas agora eu não tenho mais medo da morte. Eu não tenho mais medo de nada, pastor. E ele disse, pastor, permita-me contar a minha vida para o senhor. Pastor, eu fui traficante. Eu era do crime organizado. E eu peguei 26 anos de prisão. E eu comecei, e lá dentro da cadeia, alguém me evangelizou e eu me converti. E veio um servente de pedreiro, né, um crente, servente de pedreiro, pediu para falar com o diretor da cadeia, do presídio, chegou lá e me entregou uma profecia. Ele disse, irmão, quem é o irmão? Ele disse, sou eu. Deus me mostrou a tua cela, Deus me mostrou a tua imagem, e Deus manda dizer que desses 26 anos você só vai cumprir 3, porque Ele vai te levar para uma igreja para fazer barulho, Ele vai te levar a uma igreja para glorificar, Ele vai te levar para você ser um pentecostal dentro da igreja dele, aleluia. E o irmão ficou assim, disse, Deus, se tu vai fazer isso, se tu me soltar, eu vou fazer isso, todo culto eu vou fazer barulho, eu vou glorificar o teu nome. E ele disse que passou-se uns dias, mudou o diretor do presídio, entrou um diretor do presídio que era cristão. E nessas olhadas, Deus falou com esse diretor e disse assim, pega o processo desse homem e solta esse homem. E o diretor questionou, mas Senhor, é um bandido. Ele disse, não é mais um bandido, ele está convertido. Dá uma vara de soltura. E o juiz pega, aliás o juiz, né? Era um juiz, não era o juiz pega e dá uma vara de soltura. Fala com o diretor do presídio questiona. E daí ele disse assim, o juiz chama ele e diz, irmão, eu vou te soltar. Deus mandou fazer isso. Só porque Deus mandou. Mas se você se desconverter, eu te prendo e você cumpre o resto da pena. Ele disse, não, eu nunca mais vou me desconverter. E o irmão vem, então realmente ele vem para a igreja e começa a fazer barulho. Aí ele disse, mas pastor, o que você ia falar para mim? Você não tem mais nada para falar, o pastor disse. Né? Ele disse, e o pastor chorando, ele disse, eu estou me convertendo hoje, o pastor falou. E de repente, quando ele disse, pastor, aqui tem doutrina, ora quando entra e ora quando sai. E o irmão começou a orar de novo. Quando ele começou a orar, disse que não parou mais, a unção caiu nele, os dois começaram a falar em línguas, ele disse, parecia aquele barraco ia cair. E o pastor saiu chorando, e disse, Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu não sou cristão ainda. E quando ele saiu daquele barraco, o outro dia no culto, o irmão estava lá, no culto de terça-feira, e os obreiros olharam para o irmão e disseram, agora sim, agora o pastor vai corrigir. E o irmão fazendo barulho, glorificando a Deus. Ele disse assim, Senhor, me dá estratégia. Quando ele chamou o irmão, vocês conhecem esse irmão aqui? Ele chama ele de irmão. Alguém já foi na casa dele? Ninguém foi. Alguém conhece a história dele? Ninguém conhecia. E ele contou então a história do irmão. E a igreja caiu de joelho, porque a igreja sabia que ela precisava se consertar. Queridos, eu não estou dizendo isso para você se sentir constrangido, eu estou dizendo para mim. Enquanto a gente fica só olhando para o pregador e dizendo aqui não tem palavra, o louvor não está bom, mas eu não glorifico, eu não faço a minha parte. Às vezes a gente é como aquela igreja que está morrendo, que só quer evento, só quer realmente às vezes um momento diferente, porque agora vai ter um congresso. E eu acho que penso que a gente tem que ir para congresso, que a gente tem que buscar, mas o congresso é eventual. Agora o culto é diário. Aleluia. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei como você está. Porque às vezes a gente entra na casa de Deus, mas Deus não entra na nossa casa. É diferente. Então, a provação é uma situação que gera escolha, enquanto a tentação é a sugestão de você fazer a escolha errada. Tentação é para você fugir delas. Tentação tem a ver com a carne. Provação é para suportar. Provação tem que ver com um propósito maior. A Deus nos submetemos, do pecado fugimos e ao diabo resistimos. E para terminar, Deus sempre nos prova para aflorar o que temos de melhor. Satanás nos tenta para aflorar o
que temos de pior. Eu te convido a ficar de pé. Glória a Deus. Queridos, eu não sei como está a tua vida. Eu não sei no que você está sendo provado ou tentado. Eu não sei como está o teu coração em Deus. Talvez, há algum tempo você não sente mais a presença de Deus. Talvez porque você tem sido provado e até tentado e não tem resistido algumas vezes. Mas eu queria orar por você. Eu queria te convidar nesse momento a fechar teus olhos. Coloca a mão no teu coração. Eu quero estar sensível à direção de Deus. Deus, Ele tem um tempo novo. Um tempo onde Ele quer apagar o teu passado e reescrever uma nova história. Sabe, as provações, as tentações que você tem passado, algumas delas, talvez você caiu, deslizou, escorregou, mas hoje, se você está aqui na igreja, porque ainda Deus não desistiu de você. Se Deus tivesse desistido, você nem estaria mais aqui. É porque Deus ainda tem um propósito na tua vida. Pai, está aqui os teus filhos, Pai. Eu não sei qual é a prova. Eu não sei qual é a tentação que eles têm passado. Eu não sei o que está acontecendo na vida deles. Talvez tem gente aqui com problema no casamento. Talvez tem gente aqui com prova, Senhor, na área financeira. Talvez tem gente aqui com prova na área profissional. Talvez tem prova na área física, com enfermidades, Pai. Mas em nome de Jesus, Pai, levanta, Pai, um povo diferente. Levanta uma igreja, Senhor, que ora, que dobra os joelhos, Pai. Levanta uma igreja, Senhor, que ora pelo enfermo, que ora pelo doente, mas que acima de tudo que ora por si, para que ele cresça em Deus, aleluia. Começa a levantar um povo diferente, começa a levantar, Senhor, um povo, Senhor, cujo coração ferve por alma, Senhor. Começa, Senhor, a fazer com que nós não ficamos indiferentes, Senhor, àquele que está passando por necessidade, Senhor. Levanta uma igreja como a igreja primitiva, Senhor, que quando o pessoal se reunia para fazer tudo era comum, que milagres aconteciam, Pai. Uma igreja que dizia que às vezes não tinha ouro e nem prata, mas o que tinha ela dava, Senhor. Quando ela chegava e dizia em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda, Senhor, eu oro para que uma igreja se levante, Senhor, porque a igreja é o teu exército, e quando o exército deixa de lutar, a guerra é perdida, Senhor, mas quando o exército luta, Senhor, a guerra, ela é vencida, porque nós temos o general dos generais, Pai. Em nome de Jesus, derrama algo novo aqui, Senhor, reanima a fé de cada um dos meus irmãos, aleluia. Enquanto você louva, comece a falar com Deus, diz: Deus, trabalha na minha vida, Deus, muda o meu coração. Comece a orar por você, comece a orar para que eu e você possamos crescer em Cristo Jesus, aleluia.